Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão passando esse período de quarentena, de isolamento? Estão aproveitando para estudar bastante, estudar todos os conteúdos? Espero que sim, né? Infelizmente, né, estamos passando por essa pandemia, né? Temos que fazer a nossa parte e aproveitar, né, para poder continuar os estudos, aproveitar um tempo maior que nós temos para ficar ao lado dos nossos familiares e, e tentar tirar um proveito de alguma forma dessa situação, né? Nós professores acaba que toda esses ambientes virtuais de aprendizagem, né, o Google Classroom e as videoaulas, tudo tem sido uma surpresa, né, um aprendizado muito grande para a gente. Então, assim, desconsiderem, tá, gente? Qualquer erro, até mesmo na fala, né? Porque é muito complicado a gente ficar falando para uma câmera, totalmente diferente de estar em uma sala de aula, né? Mas, pessoal, eu optei, né, por gravar videoaulas ao invés de dar as aulas ao vivo para vocês, justamente porque no horário da nossa disciplina, os meus filhos eles têm aula ao vivo. Então, assim, o computador fica ocupado, eu tenho que acompanhá-los, né, porque eles são pequenos. Então, eu acho que é até vantajoso, em certos casos, ter essa gravação, né, porque se vocês precisarem, vocês podem assistir depois ou assistir novamente, né? Então acaba que é um recurso muito bom, né? As videoaulas. Então a nossa disciplina de topografia é uma disciplina essencialmente prática, né? Então eu vou, além dessas videoaulas com conteúdo mais teórico, eu vou gravar também, né? Já deixar também no canal uns vídeos práticos, onde eu vou mostrar para vocês instalação do equipamento, leitura da mira, como que a gente visualiza os ângulos do aparelho, faz a leitura do aparelho, tá? Então, assim, eu vou também disponibilizar videoaulas. Apesar da nossa disciplina ser bastante prática, eu acredito que com os vídeos vai facilitar o entendimento de vocês da teoria, né? E, logicamente, né, que quando a gente retornar, né, às nossas aulas, nós vamos fazer muitas aulas práticas, né, para realmente fixar o conteúdo, porque, como sempre aconteceu, né, é uma disciplina que toda semana tem prática, né, e realmente temos que praticar para poder entender muito mais o conteúdo que vai ser passado aqui na teoria, tá? Mas, de qualquer forma, pessoal, eu sigo à disposição de vocês para qualquer dúvida. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo nosso grupo de WhatsApp, o grupo da topografia. Podem mandar mensagem, como vocês têm mandado também no WhatsApp pessoal. Podem mandar e-mail, mandar mensagem no disco virtual ou mesmo no Google Classroom, tá? Que eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida na disciplina de topografia. Podem mandar também sugestões, tá? De melhoria, tá? E com certeza vou tentar atendê-los. Então, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, né? A nossa disciplina de topografia, eu vou falar um pouco dos métodos de levantamento planimétrico. Até aqui, né? Pelo trabalho que vocês entregaram da disciplina, vocês aprenderam, né? Sobre os ângulos horizontais, né, que o equipamento é capaz de medir. Então, nós temos aqueles ângulos internos, externos, os ângulos de orientação, né? Então, o equipamento, quando ele faz aquele giro de 360 graus na horizontal, ele mede o ângulo horizontal, certo? Aquele giro vertical do equipamento, que é o limbo vertical, mede para a gente os ângulos verticais. Temos o ângulo zenital, o ângulo nadiral, que é em relação ao nadir, e o ângulo de inclinação ascendente, quando é para cima, e descendente, quando a gente fala, né, em relação a uma linha horizontal. E para que a gente tenha esses ângulos, né, muito bem definidos, o equipamento ele precisa ser instalado de forma correta, né? Então, nas nossas aulas práticas presenciais,
vocês tiveram a oportunidade, né, de instalar o equipamento algumas vezes, porém a gente teria mais aulas práticas e também uma prova prática que vocês realizariam a montagem do equipamento topográfico, né? Então, como vocês não concluíram esse processo, né, com a prova prática, eu também deixo disponível para vocês uma videoaula sobre a instalação do equipamento topográfico para que vocês possam revisar esse processo. Então, tendo como base todo esse conhecimento já adquirido, a gente passa para uma próxima etapa, que é como é feito esse levantamento planimétrico do terreno, seguindo todos esses procedimentos que vocês aprenderam até agora, né? Quais são os métodos empregados? Então, pessoal, as etapas, né, são, como tem lá a NBR 13.133, tem todas essas etapas pré-definidas para facilitar o nosso trabalho de campo. Então, a primeira etapa, o primeiro processo é que a gente faça o planejamento e a seleção dos métodos de aparelhagem. Então, se nós vamos fazer um levantamento no campo, primeira coisa, nós precisamos definir qual o equipamento mais adequado para aquele tipo de levantamento. Qual equipamento que nós temos disponível, né? Só como exemplo aqui, nas nossas aulas práticas, eu cheguei a comentar com vocês que no IFTM nós temos atualmente disponível uma estação total e alguns teodolitos eletrônicos. Então, vocês iriam realizar um trabalho em grupo com teodolito eletrônico e iriam revezar a estação total, ou seja, cada grupo iria trabalhar com a estação total uma semana, para que vocês tivessem a oportunidade de trabalhar com o equipamento, né? Mas vocês completariam todo o levantamento topográfico também utilizando o teodolito eletrônico. Além do teodolito ou estação total, nós precisamos de outros acessórios. Nós precisamos da mira, nós precisamos de um piquete, de uma marreta, de uma prancheta para fazer uma anotação, entre outros acessórios. Então, é importante a gente relacionar esses equipamentos que vão ser utilizados, porque se a gente vai, né, fazer uma aula prática próximo ali à sala, é muito fácil. Faltou um piquete, a gente vai lá na sala e busca. Mas se a gente vai fazer um levantamento no campo, não tem como ficar voltando toda hora para buscar. A gente tem que fazer realmente uma relação de tudo que vai ser necessário para a gente conseguir otimizar o nosso trabalho no campo, tá? Levar todos os aparelhos necessários e acessórios. O segundo ponto, a gente ter um apoio topográfico, verificar se tem um marco, já com uma coordenada conhecida, próximo à área que a gente vai trabalhar. Tem? Não. Ah, vamos ter que instalar, então, um marco, tá? Então, fazer esse levantamento. Vamos utilizar piquetes? Então, levar piquetes para fazer a implantação para o levantamento desses pontos da poligonal, né? Que a gente vai comentar da poligonal daqui a pouco. Após a gente implantar esses pontos, né, que é o apoio topográfico da poligonal, nós devemos fazer o levantamento dos detalhes. Então, precisa estar muito claro para a gente qual que vai ser o nível de detalhamento desse levantamento. Então, vamos fazer o levantamento apenas das construções, das edificações, ou também das árvores, postes e outros elementos naturais, né? O que mais vai ser representado? Então, antes a gente precisa fazer um reconhecimento da área e saber quais serão os detalhes a serem levantados, né? Porque a etapa posterior ao apoio topográfico, a implantação da poligonal, seria o levantamento desses detalhes da área, tá? Por métodos que eu vou comentar aqui na aula de hoje. E por último, né, após ser feito todo o levantamento dos detalhes, os dados devem ser passados por uma planilha, né, no computador, de preferência para facilitar o nosso trabalho, mas pode ser feito um trabalho manualmente também, né? Assim como vocês vão fazer justamente para fixar mais o conteúdo, a gente tem que fazer todos os cálculos necessários e ajustes e verificar se o nosso levantamento topográfico está dentro de um erro que é tolerável pela NBR 13.133, né? Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um triângulo, uma área, né, um polígono no formato triangular. A soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser o quê? 180 graus, né? Porém, né, com todos os erros, né, que estamos ali no campo
que podemos cometer ali no campo, seja um erro humano, seja um erro do próprio equipamento, muito provavelmente, ao fazer o levantamento dos ângulos, esse ângulo não vai fechar em 180. Ele vai fechar um pouco menos ou um pouco mais. Mas esse erro, né, é o tolerável pela norma, pela NBR 3133 ou não, né? Então, isso que nós devemos verificar, tá? Se o fechamento vai estar dentro de um limite aceitável ou não. Se estiver aceitável, nós devemos ajustar os dados levantados. Se não tiver, nós devemos fazer o quê? Refazer o levantamento. Por isso é muito importante, né, ser muito criterioso na hora de fazer o levantamento topográfico, desde a instalação do equipamento, né, a centragem do equipamento, o nivelamento do nível de bolha circular, nível de bolha tubular, e a pontaria, né, seja na mira, no prisma, para que a gente tenha o menor erro possível, certo? Feito os cálculos, a gente tem condições, então, de realizar um desenho topográfico que represente o mais próximo possível a realidade que a gente tem naquele local, tá? Após a planta topográfica, nós podemos fazer um relatório técnico, então, descrevendo todo o procedimento, e também um memorial descritivo, que é um detalhamento da área na forma de um texto, certo? Então, esse relatório técnico, é importante que ele tenha esses itens, né, que são até listados lá na NBR, como o objetivo, a finalidade, o período de execução, a localização, a origem, né, que data que está, as precisões obtidas, as quantidades realizadas, a relação da aparelhagem que foi utilizada também, nome da equipe técnica, identificação do responsável técnico, os documentos todos que foram produzidos e as memórias de cálculo, né, os cálculos que foram realizados. Dos métodos que a gente tem de levantamento planimétrico, nós temos métodos principais e secundários, né, que vai de acordo com a importância e precisão. Dos métodos principais, temos o caminhamento. O que é o caminhamento? Essa figura aqui, nós temos a representação de um polígono, tá? Com vértices A, vértice B, C, D, E, F e G, certo? Então, A é o nosso ponto inicial. Significa o quê? Que nós teremos que instalar o equipamento em cada um desses pontos topográficos. O ponto A é o primeiro. Instalei o meu equipamento em A. Eu tenho que obter o ângulo interno aqui, ó, representado com o Azinho. Para obter esse ângulo interno, o que eu devo fazer? Após o equipamento estar corretamente instalado, eu vou girar o equipamento, fazer a pontaria, né, no ponto anterior ao ponto A, que no caso aqui está representado com a letra G. Vou fazer a pontaria, vou zerar o ângulo do aparelho, certo? E vou girar no sentido horário até o ponto B. Com isso, eu vou conseguir obter o ângulo formado aqui entre esses pontos, certo? Que foi denominado aqui com um Azinho. Quando eu mirar no ponto B, se for com teodolito, eu tenho condições, então, de fazer a leitura no fio superior, fio médio e fio inferior. E fazer a minha anotação na caderneta de campo. Com isso, eu consigo, né, além de anotar também o ângulo vertical, eu consigo, então, obter a minha distância horizontal entre os pontos A e B. E repito, então, esse procedimento para todos os outros vértices. Então, observem que eu tenho que caminhar com o equipamento em cada um dos pontos, certo? Resultando, então, nessa sucessão mesmo de alinhamentos, que é o chamado aqui o caminhamento. Aqui nós iremos fazer um caminhamento entre os pontos de uma poligonal, um polígono fechado. Poderia ser um caminhamento de uma linha aberta. Quando a gente tem um polígono fechado, nós temos a condição de verificar o erro desse levantamento. Por quê? Todo polígono, certo, existe uma soma dos ângulos internos que deve dar, né? A matemática ela é exata. Então, um triângulo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180.
No caso de uma figura de 4 lados, um polígono de 4 lados, a soma dos ângulos internos, 360. A soma dos ângulos internos de um polígono de 5 lados tem um valor específico. Então, nesse caso, nós teríamos um valor que deveria dar. Então, a gente consegue conferir se o valor obtido em campo se aproxima do que deveria dar, né? Com isso, a gente consegue calcular com aquela fórmula que inclusive já foi passada em sala de aula, né? S, a soma dos ângulos internos, né? É igual a N e 180, abre parênteses, 180 mais ou menos 2. Mais se for ângulo externo e menos se for ângulo interno, certo? Sendo que N é o número de vértices, ou número de lados. 180 mais ou menos 2, tá? Acabou que eu fiz um pouco de confusão para falar a fórmula aqui, mas vocês lembram, né, que eu já passei isso em sala de aula, apenas para a gente fazer a conferência. E nós vamos aplicar essa fórmula um pouco mais, numa aula mais à frente, tá? Então, continuando aqui o nosso conteúdo, nós temos outro método principal, que seria a interseção de ângulos e distâncias, que é utilizado em situações que a gente só possui 3 elementos de um triângulo e outros 3 a determinar. Geralmente, é utilizado para a determinação de pontos inacessíveis. Como assim ponto inacessível? Então, vou exemplificar aqui para vocês com esse triângulo. Então, nós temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Esses vértices aqui do triângulo representado. O ponto A e o ponto B são pontos que a gente tem condições de ir até esse ponto, instalar o equipamento e obter, tá vendo? Ó, o ângulo A, instalo em B, obtenho esse ângulo Bzinho, eu tenho condições de ir até lá. O ponto C é um ponto inacessível, tá? Por qualquer que seja o motivo, eu não tenho condições de ir lá instalar o equipamento, certo? Então, é chamado de ponto inacessível. Ah, mas como assim inacessível? Dá um exemplo. Tá, então vamos supor que passe um rio aqui, ó, um rio, e eu não consigo ir lá do outro lado e eu queira saber, né, a distância entre AC, a distância entre BC, é um ponto inacessível por qualquer que seja o motivo. Então, como que a gente vai calcular isso? Já foi falado em sala também, que foi uma revisão lá da matemática, da trigonometria. Falei com você sobre a lei dos senos e a lei dos cossenos. Nesse caso aqui, nós temos um triângulo que a gente conhece um lado, que é a distância aqui entre os pontos A e B, e conhecemos esses ângulos aqui, ó, Azinho e Bzinho. Então, temos 2 ângulos e um lado. Com isso, a gente consegue aplicar a lei dos senos, tá, pessoal? Então, é a seguinte relação: seno desse ângulo Azinho dividido pela distância entre B e C, ou seja, lado oposto, é igual a seno de Bzinho dividido pela distância de AC, tá vendo? Ó, lado oposto, que é igual seno de C, que é esse ângulo aqui, tá? Dividido pela distância horizontal entre A e B que a gente tem. Então, se a gente conhece essa distância horizontal aqui e conhece o ângulo B, nós conseguimos ter essa relação aqui. Ah, e o seno de C, o ângulo C, a gente não conhece. Bom, não tem o valor dele, a gente não conseguiu obter em campo, mas indiretamente nós conseguiríamos obter um valor correspondente aqui, já que sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, certo? Temos também a interseção de distâncias, quando nós conhecemos, então, 2 distâncias horizontais e apenas um ângulo, então podemos aplicar a fórmula dos cossenos, que é essa aqui. AB, né, o lado que a gente quer conhecer, ao quadrado é igual aos outros 2 lados ao quadrado, então, AC ao quadrado mais BC ao quadrado menos 2 vezes AC vezes BC, então, observem que a gente repete esse aqui, ó, vezes cosseno do ângulo oposto. Oposto ao que a gente quer descobrir, ó. Então, é o Azinho, que aqui tá com alfa, né? Mas é esse ângulo aqui, certo? É a fórmula dos cossenos. Então,
Como atividade para essa aula teórica, eu vou querer que vocês façam essa atividade e me entreguem lá pelo Google Classroom, tá? Eu vou postar essa atividade lá num arquivo de PDF. Vocês vão resolver, escanear e me enviar, valendo, na verdade, a presença, né? Eu preciso atribuir uma frequência para vocês na aula. Então, para ter certeza que vocês assistiram a aula e entenderam, vocês vão resolver essa questão aqui, desse exemplo aqui. Então, dado a distância da base P0 e P1, então foi dada a distância, e os ângulos formados a dois pontos inacessíveis A e B, então A e B são inacessíveis nesse exemplo, considerando os métodos de interseção de lados e de distância e suas respectivas fórmulas, calcule a distância AB. Então, aqui, pessoal, o mesmo procedimento que já foi explicado, só que aqui nós iremos fazer por etapas. Então, primeira etapa, o que a gente deve fazer? Vamos analisar esse triângulo aqui separado. Então, olha, foi dado esse lado, certo? Esse ângulo nós conhecemos e esse ângulo também, certo? Conseguimos obter esse ângulo aqui? Sim, né? Porque se temos um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Então, devemos encontrar esse lado que está representado com uma linha verde, o que devemos encontrar por enquanto, é uma primeira etapa. Depois, devemos pensar nesse triângulo e encontrar esse lado aqui, certo? Com uma dessas relações trigonométricas aí que a gente tem. Feito isso, quando a gente tem essas duas retas aqui em verde conhecidas, né, que vocês conseguirão calcular certamente, nós conseguimos, então, a partir daí, calcular a distância A e B, que é o que está pedindo na questão, certo? Essa atividade é a que vocês vão fazer, resolver o passo a passo e entregar lá pelo Google Sala de Aula. Combinado, pessoal? Certo? Dúvidas? Podem chamar no WhatsApp, tá? Mandar e-mail, disco virtual, na verdade, mural de recados, né, do Virtual IF, ou pelo Google Sala de Aula mesmo, onde vocês quiserem, certo? Métodos secundários, pessoal, de levantamento planimétrico, são utilizados eventualmente, são aplicados geralmente para levantar aspectos naturais e artificiais, amarrando essas informações à poligonal principal, na qual foi concebida através dos métodos principais. Então, após a gente fazer um levantamento, né, saber os pontos da poligonal, a gente já pode ir, ao mesmo tempo, ir amarrando as informações mais detalhadas que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho um vértice, um P0 representado aqui, e outro vértice que é o P1, certo? O P0 é o ponto anterior, que eu vou chamar de Ré. Então, o que eu devo fazer? Eu devo mirar o equipamento na minha ré, que é o P0, zerar o ângulo do aparelho e girar até as minhas irradiações. Então, o primeiro método aqui é a irradiação. Eu vou girar até o ponto I1, irradiação 1, e posso girar até o I2 também. Com isso, eu vou obter dois ângulos. O ângulo até a irradiação 1, que é chamado de alfa aqui na figura, e o beta, que é até a irradiação 2. As distâncias horizontais eu também consigo obter com o teodolito fazendo as leituras de fio superior, fio inferior e fio médio e também o ângulo zenital, certo? Eu consigo jogar naquela fórmula de distância horizontal e se for com uma estação total, ela já nos dá essa distância horizontal diretamente, desde que eu informe corretamente para ela, né, qual que é a altura do prisma e outras informações, certo? Outro método secundário é de coordenadas retangulares. Então, por exemplo, se eu tenho um alinhamento aqui, uma linha reta, vamos chamar de eixo X aqui, eu consigo amarrar as informações criando linhas perpendiculares, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Então, sabendo aqui o deslocamento em relação a uma referência aqui no eixo X e um deslocamento perpendicular em relação ao eixo Y, eu consigo amarrar também as informações, certo? Ok. Então, vamos falar um pouco da nossa poligonal topográfica,
tá? O que é a poligonal topográfica? É uma sucessão de alinhamentos topográficos. Então, nessa figura aqui, para exemplificar, eu tenho os pontos, uma sequência de pontos aqui, letras A, B, C, D, E, F, G, H. Isso aqui já fecha um polígono. Então, imaginem que nesses pontos serão instalados piquetes. Em cada ponto desse, o equipamento vai ser instalado e a gente vai fazer uma irradiação para todas as feições que a gente tem no terreno que a gente queira representar. Por exemplo, um ponto da estrada, um ponto do curral, uma árvore, né? E assim, tô gravando a videoaula aqui, pessoal. Vem cá. Eu falei que as crianças têm aula, né? Mas no horário da nossa aula, eles têm aula no computador aqui, né? Mas esse horário eles ficam aqui bisbilhotando, porque eu tô gravando à noite. Vem cá, dá um joinha aqui. Vem cá, dá um joinha. Dá um joinha. Aqui, ó, vem aqui atrás. Dá um joinha, fala assim, se inscreva no canal. Não? Não? Então depois você participa, tá? Do vídeo. Aqui, ó. Tá bom, agora vai lá. Depois você participa mais, tá bom, meu amor? Tá bom. Muito bem, obrigada, viu, pela participação. Agora, pessoal, continuando aqui, essa poligonal topográfica, ela serve, então, para que a gente consiga depois, por irradiação, amarrar as informações. Então, para materializar a poligonal principal, a gente deve utilizar os métodos principais que foram vistos anteriormente, sendo mais utilizado o processo por caminhamento. A partir da poligonal principal, todos os elementos naturais e artificiais, no qual sejam de interesse a representação, são levantados utilizando os métodos secundários, principalmente o método de irradiação. Tá, vamos fazer um pause aqui, só para mostrar. É que ele quer mostrar o que ele fez, né? Continua lá, fazendo. Ah, meu companheiro? Tá bom. Muito obrigada, viu? Vai lá, tchau. Obrigada. Então, continuando aqui, temos o exemplo, então, de uma poligonal fechada. Pontos 1, ponto 2, 3, 4, né? E esse ponto em vermelho aí, que é o ponto inicial, ponto 0, ponto de partida. Então, nesse caso, nós partimos de um ponto com coordenadas conhecidas, que é esse ponto 0 aí, ponto de partida, e retorna ao mesmo ponto, já que é uma poligonal fechada. A vantagem dessa poligonal fechada é que permite a verificação do erro de fechamento angular e linear, que vai ser todo o procedimento que a gente vai fazer na nossa cálculo de planilha de coordenadas, que vai ser o assunto das aulas seguintes, né? Então, essa é a principal vantagem da gente criar uma poligonal fechada como essa. Mas, dependendo da situação, podemos criar também uma poligonal aberta, como essa que está representada aí na imagem. A desvantagem, né, que a gente não consegue determinar os erros de fechamento, tá? Essa é a desvantagem da poligonal aberta. Outra questão é que quando a gente está num ponto inicial, a gente vai dar início ao levantamento, a gente tem que orientar o nosso desenho. Então, o norte, né, quando a gente gerar a planta topográfica, que é o objetivo da nossa disciplina, que é gerar a planta topográfica, essa planta, essa representação, o norte tem que estar sempre voltado para cima. Para isso, nós devemos utilizar uma bússola, tá? Seja uma bússola mesmo, ou poderíamos utilizar na nossa prática a bússola que vocês têm aí no celular de vocês, tá? Um aplicativo. Então, a gente precisa saber aonde está o norte e, com isso, calcular o azimute do primeiro alinhamento. Então, relembrando aí, pessoal, o que é azimute? Azimute é o ângulo formado entre o norte magnético, ou seja, o norte que a bússola aponta para a gente, e um alinhamento qualquer, né? No caso, a gente já faz isso no primeiro alinhamento, que já facilita, né? A gente já tem o azimute calculado, certo? Ok. Então, essa direção de preferência deve ser a do norte verdadeiro. Neste caso, faça a determinação da direção do norte logo no início do lançamento poligonal, certo? Que foi o que eu acabei de dizer para vocês. A poligonal topográfica, então, nós temos aí que fazer o levantamento
de detalhes naturais ou artificiais do terreno, né? Os naturais são aqueles que já existem no terreno mesmo, né? Por exemplo, eu quero fazer um levantamento de uma árvore, de um poste, de um prédio. E artificiais é quando a gente tem que implantar, né? Então, eu tenho um piquete que eu instalei, um marco, né? Esses são pontos artificiais, criados com um fim específico para o levantamento topográfico, certo? Então, temos aqui a representação do piquete em madeira, já tanto falado aqui na nossa disciplina. À direita, temos a baliza topográfica. Aí tá preto e branco, mas a baliza ela tem as cores vermelho e branco, né, que é para contrastar com a vegetação. E ela serve para materializar verticalmente, né, ajudar a dar verticalidade para o ponto topográfico, certo? Ok. Olha o ajudante aqui. Tá, aí, pessoal, as diferentes formas de materializar os pontos, né? Então, pode ser piquete, como pode ser um ponto pintado na calçada, pode ser um marco de concreto também, como esse mostrado na figura. E aqui temos o levantamento da poligonal. Pode ser ângulos externos ou ângulos internos. É importante que a gente observe o equipamento, se ele trabalha com ângulos horários ou anti-horários, para que a gente não tenha que ficar fazendo nenhuma conta depois, tá? Então, aqui só para exemplificar, tá? Nós temos um equipamento instalado na chamada aí estação 2, e o ponto anterior, que é a estação 1, é o ponto chamado de... Nós iremos fazer a nossa visada de ré no ponto anterior. Então, ré no ponto anterior, gira o equipamento, certo? E faz a leitura em vante. Com isso, nós vamos obter esse ângulo interno entre essas estações. Ok, pessoal? Então, agora, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer, pessoal, para criar os pontos da poligonal? Como estabelecer os melhores pontos a serem criados? Então, por isso eu abri aqui o Google Earth, tá? Vou navegar aqui, vou escrever IFTM Campus Uberaba para facilitar a visualização de vocês, tá, pessoal? Então, ele já está buscando aqui. IFTM Campus Uberaba. O computador está um pouco lento, mas já vai. Temos aqui o nosso campus, pessoal. Vocês estão com saudade de ir lá todos os dias, pegar o ônibus lotado? Mas eu tô, pessoal, muito mais fácil da aula presencial, aula prática. Esse negócio de videoaula, nossa senhora, custei a pegar, entender como é que funciona esse negócio aqui. Mas vamos ver se vai dar certo, né? Eu ainda tenho que finalizar e publicar esse vídeo ainda para vocês, né? Então, estão reconhecendo aqui o campus, pessoal? Ó, temos aqui a biblioteca. Aqui temos o ginásio, a quadra ao lado. Certo, pessoal? Ok, então vamos supor que nós tivéssemos que fazer uma prática para fazer um levantamento de tudo aqui desse quarteirão da biblioteca. Então, nós teríamos que implantar piquetes fazendo a poligonal, tá? Então, vou utilizar esse marcador aqui para a gente criar esse ponto da poligonal. Lembrando o seguinte, quando a gente instala um ponto, olha, se eu colocar um ponto aqui, certo? Esse é o primeiro ponto da poligonal. Vamos até chamar aqui, ó. Vamos dar um nome para ele. De ponto 1, certo? Eu poderia criar 4 pontos aqui para facilitar. Mas vocês concordam comigo que quanto menos pontos eu instalar no terreno, menos vezes eu vou ter que instalar o equipamento, né? Fazer todo aquele processo de centragem, nivelamento, nível de bolha circular, nível de bolha tubular. Então, até facilita o nosso trabalho. Então, quanto menos pontos da poligonal, melhor. Então, aqui eu tenho o ponto 1. O ponto 2, vou colocar um ponto 2 aqui, ó.
Opa! Eu acabei fechando sem arrastar. Então, a gente vem em propriedades, aí ele fica solto aqui pra gente arrastar, ó. Então, eu quero um ponto aqui, professor, eu não quero no sol, não. Eu quero um ponto aqui debaixo da árvore, aqui, ficar um pouquinho na sombra, né? Esse negócio de ter aula prática só no sol cansa. Então, vamos colocar um aqui, certo? Ponto 2. E ponto 3, o nosso terceiro ponto. Opa, mas fechei de novo. A gente vem em propriedades e eu vou colocar esse ponto aqui. Um detalhe, pessoal, do ponto 1, nós obrigatoriamente temos que ter visibilidade ao ponto anterior, que é o ponto 3, porque nós iremos zerar o ângulo do aparelho no nosso ponto anterior, fazendo uma visada de ré, certo? Então, eu vou até criar aqui, ó, adicionar um polígono, certo? Vamos criar um polígono aqui, ó, entre os pontos 1, 2, 3. Deixa eu dar um pouquinho mais de... tirar um pouco a cor aqui. Vou colocar uma cor vermelha. Opa! Fechei a janela. Deixa eu abrir de novo. Apertei aqui errado. Aqui nós temos, ó, um polígono, certo? Um polígono que, quando a gente está no ponto 1, nós conseguiríamos, né, visualizar o ponto anterior de ré, o ponto 3, girar o equipamento, obter esse ângulo interno aqui, ó, enxergar o ponto 2, tá? Por um pouco aqui a gente não enxerga, né? Talvez a gente teria que deslocar aqui um pouco esse piquete. E do ponto 2, a gente também consegue visualizar o ponto anterior, que é o ponto 1, e visualizar o 3. Então, é muito importante que a gente tenha visibilidade. Não adianta a gente marcar, né? Por exemplo, vamos arrastar. Se eu colocasse esse ponto 2 aqui, ó, eu não consigo... A edificação, a biblioteca aqui, atrapalharia de fazer essa visada. Então, a criação desse apoio topográfico desses pontos da poligonal é muito importante, né? Que a gente estabeleça pontos, que a gente tenha visibilidade para fazer visada de ré e visada de vante. Então, a partir desse ponto 1, nós iríamos zerar o ângulo no ponto 3. Além de fazer a visada no ponto 2, nós iríamos fazer todas as irradiações. Irradiação nesse vértice da biblioteca, poderíamos chamar de B1. Iríamos fazer uma visada nesse B2, outro vértice da biblioteca. Uma irradiação nesse pequeno arbusto que a gente tem aqui. Poderíamos fazer irradiações em todas essas árvores aqui, fazer o levantamento da árvore, certo? Então, essa seria a poligonal, e a partir desses pontos da poligonal, nós iríamos irradiar, fazendo levantamentos das feições naturais do terreno que sejam de interesse desse levantamento, né? Que poderia ser também o meio-fio, delimitando, então, esse quarteirão aqui como exemplo. Então, eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal, para facilitar a visualização, o entendimento de vocês. Como exemplo, eu vou até mostrar aqui, ó. Nós temos o que aqui? O ginásio, que vocês conhecem. Tem uma quadra ao lado. Aqui fica a coordenação da engenharia agronômica, certo? Então, a turma da agronomia do ano passado, eles fizeram uma aula prática, né? Um levantamento dessa área aqui, certo? Então, eles definiram, primeiramente, alguns pontos da poligonal, que seria esse apoio topográfico, e a partir desses pontos, eles fizeram o levantamento dos detalhes, das árvores, do ginásio, da quadra, como objetivo de gerar uma planta topográfica dessa área. Então, aqui, pessoal, vou mostrar para vocês o que esses alunos fizeram, então. Ó, esse aqui é um resultado de um trabalho do ano passado, certo? Então, aqui temos
ponto zero. Então, esses são os pontos da poligonal topográfica, tá vendo? Ponto zero, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Então, observem que em cada ponto a gente tem que ter a visibilidade do ponto anterior e do próximo ponto. E um detalhe que é muito importante. Olhando aqui pela imagem aérea, vocês poderiam pensar, poderia ser muito menos pontos. Mas quando a gente vai até o local, pode ser que a gente se depare com uma situação que a gente tenha. Aqui, por exemplo, ó, sempre fica bastante carros aqui estacionados. Então, pode ser que os carros atrapalhem a visualização. Pode ser que vocês façam a opção, né, de ter mais pontos da poligonal, mas querem ficar na sombra, né? Porque às vezes, senão vocês vão pegar muitos pontos no sol. Enfim, pessoal, aqui a quantidade de pontos, o grupo que define, mas levando em consideração que quanto mais pontos tiver, maior a chance de errar, né? Porque a gente tem que instalar o equipamento, mais demorado vai ficar esse levantamento. Então, aqui como exemplo, então a partir da poligonal, eles conseguiram fazer a irradiação para todos os pontos aqui, certo? Para todos os pontos do ginásio, da quadra, as árvores e fazer essa representação através de uma planta planimétrica, certo? Então, como queria ser feito a anotação desse levantamento numa caderneta de campo, né, numa planilha? Então, é o que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A planilha, certo? Uma planilha aqui está, a princípio, no Word. Vocês iriam estar com essa caderneta de estadimetria impressa numa prancheta. E aí, vocês iriam fazer a anotação da estação, onde o equipamento está estacionado. A estação, ponto zero, tá no ponto zero. Eu vou visualizar primeiro o ponto a seguir, vante. Então, a estação 0 até o ponto 1, eu obtive um ângulo interno de 60 graus e 30 minutos. Então, 60 graus a partir de onde? Né? Qual que é a referência? A referência é sempre a ré, é o ponto anterior. Que o ponto anterior ao zero aqui, no caso, seria o 7. Então, são 7 pontos aqui dessa... 7 não, né? 8, né? De 0 a 7, temos 8 pontos. Então, a gente faria a ré no ponto anterior e teria esse ângulo aqui, ó, até o ponto 1. Outra coisa que foi comentada também, obtenção do azimute do primeiro alinhamento. Então, a gente, com a bússola, verifica onde é o norte magnético e obtém o ângulo até o alinhamento, 0, 1. Então, o azimute é 40 graus, ou seja, o ângulo formado entre o norte e o alinhamento 0, 1 é de 40 graus. Do ponto 0 até o ponto 1, a gente vai ter que fazer uma visada com o equipamento, visualizar fio superior, fio médio e fio inferior, se a gente estiver utilizando o teodolito. Então, temos total condição de fazer essas leituras, né? Então, já está disponibilizado para vocês uma videoaula da leitura da mira e vocês já tiveram a oportunidade de praticar um pouco lá na aula prática presencial mesmo. Então, fio superior, fio médio, fio inferior. A gente vai fazer a anotação. Temos que anotar também o ângulo vertical, né, ou zenital. Nesse caso aqui, nesse exemplo dessa planilha, a gente já verifica, ó, de cara, isso não é um ângulo zenital. 0 grau e 30 minutos, né? Se fosse a partir da direção zênite, né, estaria praticamente apontando para cima, 0 grau. Então, a gente já sabe que é um ângulo em relação à horizontal, a linha horizontal. Então, é um ângulo de inclinação, nesse caso, ascendente, porque é positivo. Quando é negativo, a gente tem um ângulo de inclinação descendente. Outra questão que é importante, a gente saber a altura do equipamento, certo? Então, a gente tem que pegar uma trena, medir a altura do chão até aquela marcação que coincide com o centro da luneta. Por que a gente precisa da altura do instrumento? Para calcular a diferença de nível. Então, aqui está pedindo, ó, distância e diferença de nível. Qual é? Distância é igual a M vezes G. O que é M? M é fio superior menos fio inferior.
G é uma constante do equipamento que, na maioria dos casos, vale 100, cosseno ao quadrado do ângulo de inclinação, certo? Se a gente usar ângulo de inclinação, nós usamos cosseno na fórmula. Se for o ângulo que a gente tiver aqui for o zenital, nós iríamos utilizar seno ao invés de cosseno, certo? Isso porque o ângulo de inclinação e o ângulo zenital, né, quando vocês fizeram aquela atividade convertendo um ângulo no outro, vocês perceberam que esses dois ângulos, eles são complementares, né? A soma dos dois chega a um valor de 90 graus. Certo, pessoal? E para o cálculo da diferença de nível, além dessas informações de fio superior, fio inferior, constante do aparelho e o ângulo de inclinação, nós temos que ter também o quê? O I, que é a altura do instrumento, e a leitura do fio médio também. Ok? Então, aqui é um exemplo de anotação, como é que é feito. Quando a gente muda o equipamento de lugar do ponto 1, a gente vai fazer a visada no ponto 2. Fazemos a mesma anotação e, continuando ainda no ponto 1, podemos irradiar para o que for de interesse na área. Aqui, a irradiação 1, ela se refere a um poste. Então, temos o ângulo, né? Esse ângulo 150, lembrando que ele foi zerado na ré da poligonal, ou seja, foi zerado no ponto anterior, que é o ponto 0. Giramos o equipamento até o ponto de interesse, que no caso é a irradiação, e anotamos o ângulo. Anotamos também fio superior, médio e inferior, ângulo vertical, a altura do instrumento aqui ficou igual para todos, mas no campo a gente tem diferença dessa altura de aparelho, né? Nem sempre a gente consegue instalar o equipamento exatamente numa mesma altura, mas enfim, aqui é simplesmente para demonstrar para vocês como que é feita essa anotação. Por quê? A partir da próxima aula, vocês vão aprender a fazer o cálculo dessa planilha de coordenadas aqui, tá? Que é um processo, assim, vamos dizer, feito manualmente, um pouco trabalhoso, né? A gente tem que estar atento a alguns detalhes, mas com essas coordenadas totais aqui, as coordenadas de cada ponto calculado, a gente tem um desenho, a gente tem a possibilidade de fazer um desenho por coordenadas já corrigido. Então, a gente já vai verificar se todos esses dados levantados aqui estão de acordo com o que a NBR 13.133 estabelece para a gente, se está dentro de um valor admissível ou não, certo? De uma tolerância. Com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Eu gostaria que vocês fizessem, então, aquela atividade que foi proposta, certo, pessoal? Podem deixar aí comentários, tá? Para tentar melhorar na próxima aula. E fazer igual youtuber, né? Porque o professor agora tá virando youtuber, né? Porque a gente tem que publicar os vídeos no YouTube, porque senão fica muito pesado. Então, se inscreve no canal, deixe seu like, seu joinha. E até semana que vem, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e se cuidem, tá? Fiquem em casa. Tchau, gente.